A paz do Senhor, para a amada igreja. Gostaria de estar convidando os irmãos para nós estar abrindo nossas Bíblias no Evangelho de João. Deus falou muito no meu coração. E cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, Deus revela coisas novas para nós. Eu amo quando trago uma palavra que é realmente revelada para o Senhor. A Bíblia tem cada texto, a gente às vezes lê um texto, você já leu aquele texto, e Deus fala coisas novas naquele texto, porque é uma palavra viva. Isso é muito edificante. Eu fui muito edificado nesse momento que eu tive analisando os textos bíblicos, e Deus falou muito no meu coração. O texto é conhecido, mas cada vez que a gente lê a palavra de Deus, Deus fala coisas novas para nós. Amém? É no livro de João, no Evangelho de João, e no capítulo 4, passagem muito conhecida. Nós vamos estar lendo alguns capítulos, alguns versículos do capítulo 4 de João, que fala da mulher samaritana. E essa mulher, ela tem muito para nos ensinar através dessa passagem, da história dela. Nós temos muito que aprender aqui, irmãos. Diz assim, olha, começando do versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus. Pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque o judeu não se comunicava com o samaritano. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água vivas? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seu filho e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu hei de lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não tenha que vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tem marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós diz que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê que a hora que vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarai o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, pois a salvação vem do judeu. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoradores adorem
em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu é que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se do que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum disse perguntas, ou que falais com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem em que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia! Jesus vai passar na sua terra. Eu tenho plena certeza disso. Jesus vai chegar até na tua terra. Ele vai chegar na tua história. Ele vai chegar na sua dificuldade. Ele vai chegar no teu problema, aonde ninguém mais chega, aonde a medicina não pode chegar, aonde todos já enjeitaram, aonde está rejeitado, é uma coisa rejeitada, é uma enfermidade rejeitada, aonde não tem cura. Mas Jesus vai chegar, Jesus vai chegar lá neste local, aleluia, aonde ninguém mais passa, aleluia, ninguém mais quer passar por este caminho, por essa estrada, ela é inabitável, mas Jesus vai chegar neste caminho, Jesus vai chegar na sua história, Jesus vai passar lá no teu bairro, aleluia, Ele vai passar lá na sua cidade, lá no seu condado, lá em Minas nós falamos, quem mora na região rural, lá no teu córrego, lá naquela... Na sua casa, por mais escondido que a sua casa seja, Ele vai passar lá, aleluia, lá no teu bairro, lá no norte do Brasil, eles falam lá no teu ramal, não importa onde, mas Jesus vai chegar na tua história, ainda que você não está esperando. Essa mulher, ela não esperava a visita de Jesus, ela não estava esperando, a única coisa que aguardava ela era a dificuldade. Era a situação, ela vivia no meio de um povo, da sociedade dela, segundo o judeu, era um povo que não se dava com o judeu, porque eles cultuavam Deus pagão, eles viviam em pecado, não seguiam os costumes judaicos, embora era irmão de sangue, era povo filho do mesmo pai Jacó, mas eles cultuavam Deus estranho. Os irmãos podem tomar assento em nome do Senhor Jesus. Então tinha uma rixa muito grande entre esses dois povos, eles tinham ódio um dos outros, porque era irmão de sangue, cultuava Baal, cultuava muitos deuses estranhos, que era um povo mestiço, um povo misticado. E os judeus, e quando eles encontravam com os samaritanos, eles viravam a cara. Eu imagino também que o samaritano virava a cara. Às vezes quando a gente passava por alguém lá na roça, lá que a gente não conversava, ou estava de mal por uma questão, a coisa mais esquisita, pastor, a pessoa vinha a cavalo, talvez o outro estava a pé, ou a gente estava a pé, o outro estava a cavalo, e a pessoa tinha que abaixar a cabeça e passar indo para o outro lado. É horrível, irmão. Imagine quando um judeu topava com um samaritano. Que situação. E eles eram tão radical nas suas convicções. Eles cortavam caminho. Um trajeto que iria demorar talvez 4 horas, ia levar o dia todo, porque eles tinham que cortar uma volta inteira para chegar lá na Galileia, para chegar onde tinha que chegar, mas eles não passavam por Samaria por nada. Mas Jesus é diferente, aleluia. Lá em Mateus narra também a história dos gadarenos. A Bíblia diz que a terra dos gadarenos, naquele caminho ninguém passava.
Ninguém transitava por aqueles caminhos, porque tinha 2 endemoniados vindo do sepulcro. E qualquer um que passava por ali ia ter problema, porque vinha o encontro, aquelas pessoas endemoniadas, aqueles homens endemoniados que as autoridades já não podiam fazer mais nada. Prendia e eles arrebentavam qualquer tipo de cadeia que punha neles, corda, qualquer coisa que o prendia, ele se libertava daquelas amarras e continuava fazendo as perversidades deles. E qualquer judeu no seu sã entendimento jamais ia passar por ali também, porque eles diziam que era os porqueiros. Qual judeu que ia na terra de porqueiro? Nenhum. Mas a Bíblia diz que certa vez Jesus decidiu pegar um barco, entrou naquele barco, e Satanás não estava nada feliz. Quando ouviu dizer que Jesus ia para a terra dos Gadarenos, aprontou uma tempestade, irmão. Quem sabe da tempestade que houve ali, naquele barco? E muitas pessoas pensam que aquela tempestade era Deus provando a fé dos discípulos. Não era não, irmão. Aquilo ali é o inimigo que estava aprontando. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente quer vir para a igreja, às vezes vai acontecer a situação, o pneu do carro fura, acontece coisa, muitas vezes é o inimigo tentando colocar o obstáculo. E Jesus estava muito preocupado naquele barco, irmão, muito preocupado, o tanto preocupado que ele estava dormindo. Aleluia! Jesus estava dormindo e a tempestade acontecendo. Quando os discípulos acordam Jesus, olha, eles estão nos perecendo, mestre. E Jesus acalma aquela tempestade e vai até onde ele tinha que ir. E chega ali, encontra aqueles demoniados, e logo Satanás já vem questionar. Viesse aqui nos interromper antes do tempo. Jesus expulsa aquele demônio daqueles homens, e aqueles homens ficam em sã consciência, em perfeito estado. Eu sou de uma região lá no Brasil, de uma cidade bem interior mesmo, e tinha 2 homens assim. Eu não vou citar não, porque é chato, né? Mas pessoas de uma família muito boa, né? Família muito grande lá, e eles dormiam no sepulcro. Literalmente no cemitério, dormia no cemitério. E ninguém mexia com eles, e se mexesse teria problema. A pessoa deixava ele para um lado, passava longe deles. E conheço o caso de um homem que era vizinho, teve que mudar porque começou a ter problema com eles, daí a pouco aí começa a tacar pedra, e aí o problema já tomou outra dimensão e teve que mudar da casa, mudar e ir para outro lugar, mas ninguém ficava perto desses homens. E alguns falavam na época que eram os gadarenos, e a gente, né, nessa época nem sabia quem era gadareno, mas era terrível, viu? Mas Jesus um dia foi ao encontro desses homens. Jesus foi ao encontro daquela situação, daquelas pessoas que estavam vivendo aquela situação, se ferindo, andando nu. Era terrível. E ninguém passava por aquele caminho. Ninguém atrevia passar naquela região onde estava esses gadarenos. Mas Jesus é diferente. Jesus vai em direção certa. Jesus vai no alvo certo. Jesus vai ao teu encontro. Ainda que a sociedade diz, olha, não tem mais jeito, não tem mais conserto, não tem mais, essa situação já saiu de controle. Jesus está dizendo, eu vou ao teu encontro, eu vou te curar, eu vou salvar a tua família, a tua parentela. Jesus tem um propósito, Jesus teve um propósito na vida daqueles gadarenos ali, daquela comunidade que estava enfrentando esse sofrimento, essas tormentas. Jesus tinha um propósito nisso tudo, irmão. E na Samaritana não foi diferente. Agora Jesus marcou o horário certo para ir ao encontro daquela samaritana. E era necessário passar por Samaria. Existe coisa que é necessidade.
Existe um momento que é a hora do Senhor agir, e o Senhor, Ele sabe a hora que Ele vai agir na sua vida. Jesus sabe o exato momento que Ele vai agir. A Bíblia diz que Jesus caminha agora em direção à sua terra, mas tinha que passar em Samaria. E a hora era uma hora escaldante, o sol estava rachando, como nós falamos lá no interior, o sol está rachando, a hora talvez meio-dia, que o sol está mais baixo, no pico do verão. E Jesus agora caminha naquele horário e chega cansado perto da fonte, onde tinha um poço. Quem procura poço é porque está com sede. Amém? Mas tinha um obstáculo naquele poço. Aqui, não tinha corda para tirar a água. Aquele poço era fundo. Lá na minha cidade antigamente, todo mundo tinha uma cisterna, não tinha um poço no quintal de casa. Hoje a água é encanada, mas antigamente, eu lembro quando a gente era menina, a mãe falava assim, vai lá no poço tirar uma lata d'água. A gente tinha que ir lá e puxar uma manivela, era uma corda, puxava, e às vezes a gente puxava 20 latas no dia, dependendo, quando não tinha que lavar a roupa, né? Isso era dia normal. E a gente ficava até forte, né? Isso era bom, era um exercício bom. Mas não era tão fundo assim, era talvez 10 metros. E eu recordo que às vezes tinha umas pessoas que faziam uma manivela, era um pau, né? E enrolava aquela corda, tinha uma manivela que eles tocavam com a mão e assim, tá? E até aquele balde encostar lá na água, aí fazia o contrário, até esse balde de água cheio vir. E depois tinha uma outra manivela também, que era uma corda que passava dentro daquela manivela. Essa era mais leve, era até mais tranquilo. Então, pela escassez de água daquela região, eu imagino que as pessoas não deixavam a corda ali, porque talvez a pessoa podia baldear essa água, porque era, né, escassez de água naquela região. Então, quem ia tirar a água naquele poço tinha que ter a ferramenta, tinha que ter corda. E Jesus estava ali, descansando perto daquela fonte, esperando alguém que lhe trazia, que vinha tirar a água e teria a corda, né, a ferramenta certa. Mas chega uma mulher ali, uma mulher que já era excluída da sociedade. Ela não se dava já nem com o povo dela não se dava com o judeu, e ela também não se dava com o povo dela não queria nada com ela também. Era uma pessoa que, né, tem um histórico não tão bom, então a sociedade começa a excluir, a isolar, a pessoa vai se isolando, que a mulher estava nessa situação. E quando ela chega, ela topa de cara ali com o Senhor Jesus, sentado na beira daquela fonte, na beira daquele poço agora. Ela já bate o olho e Jesus pede ela água para beber. E ela pensou assim, olha, talvez ele está me pedindo água, talvez ele está falando comigo porque ele está com sede. Não é assim que o mundo pensa quando as pessoas veem na gente, olha, porque está necessitado, né? Por isso é que está vindo até a mim. Se não tivesse com necessidade, não estava agora me pedindo água. E ela, inclusive ela fala, como tu, judeu, pede a mim que sou mulher samaritana, a de beber? Aí Jesus fala com ela, se tu conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem é que está te pedindo água, tu iria pedir água a ele, e ele ia te dar água viva. Aleluia. E a mulher retuba, mas tu não tem a ferramenta para tirar esta água, tu não tem corda para tirar a água. E outra coisa, este poço é muito fundo. Por um acaso, o Senhor é maior do que nosso pai Jacó? Olha onde ela vai. Aí Jesus já começa a falar com ela, olha, qualquer um que beber desta água novamente vai tornar a ter sede, e vai tornar a vir aqui para tirar. Mas a água que eu der, ela vai formar nesta pessoa uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E a mulher fala assim, então me dá desta água. Aí Jesus, aí agora a conversa agora começa a partir para outro nível. Aleluia. Aí Jesus fala, vai então e chama teu marido e vem cá.
Aí que a mulher fala, olha, eu não tenho marido. Jesus fala, disseste com verdade, né? Porque tiveste 5 e o que tem agora não é seu. Aí a mulher já, opa, é um profeta. Vejo que eu falo como profeta. Aí ela já começa, olha, nossos pais adoraram neste monte, mas vocês, judeu, diz que é em Jerusalém. Aí Jesus fala, olha, vai chegar a hora que nem em Jerusalém, nem neste monte, que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós, judeus, adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Hoje a autoridade está com a igreja, não é mais com os judeus, não é mais com Israel. Nós conhecemos a história. Israel está de castigo, Israel saiu de cena, Israel não tem mais autoridade sobre as coisas de Deus mais, mas vai chegar uma época que Deus vai ainda restaurar Israel, tá? Mas agora, neste momento, é a igreja, hoje é a igreja. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não cair no mesmo erro que eles caíram, igual a irmã falou aqui, que a igreja está muitas entrando o Rolex, entrando a fama, entrando aquilo, e a essência do evangelho vai se perdendo. E outra coisa que eu acho na vida desta mulher, a esperança que ela tinha era o Messias. Ela esperava pelo Messias. Os judeus também esperavam pelo Messias. Lá em Lucas 4, no versículo 14, começa a narrar quando Jesus ele foi, pela virtude do Espírito, ele foi levado para a sua terra natal, para operar milagre na sua terra natal. Diz a palavra de Deus que Jesus ele foi levado pela virtude do Espírito para Galiléia, para Nazaré. Quando ele chega lá na sua cidade, aonde ele nasceu, lá em Nazaré, e ele entrou numa sinagoga em um dia de sábado, conforme os seus costumes. O dirigente do culto traz o livro para Jesus, que abriu lá em Isaías, e ele leu o lugar onde estava escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para dar vista ao cego, ele me enviou para pôr em liberdade os cativos, ele me enviou para curar os enfermos. Jesus leu essa passagem. Quando ele entregou o livro novamente ao dirigente do culto e que ele sentou, todo mundo colocou o olho no Senhor Jesus. Todo mundo ficou de olho no Senhor Jesus. E eles então falaram: hoje se cumpriu esta palavra em nossos olhos. Hoje se cumpriu esta palavra em nossos olhos. Mas no mesmo momento eles já olharam Jesus e disseram: mas não é este o filho de José? E seus irmãos estão aqui no nosso meio. Eles se revoltaram neste momento. Se revoltou e Jesus começou a falar: olha, nos dias de Elias existia muitas viúvas com fome em Israel, mas Deus usou uma viúva lá de Serepta. Deus abençoou uma viúva lá de outras terras. E também existia muitos leprosos nos dias de Eliseu em Israel, mas Deus limpou a Neamã um sírio. E o povo se revoltou de tal maneira com o Senhor Jesus, que pegou ele, levou para fora e foi até o pico de um monte, aonde no comer de um monte, para rolar o Senhor para aquela parambeira abaixo, para matar o Senhor Jesus. Mas diz a Bíblia que ele escapou do meio daquele povo e foi para outra região. Eles esperavam assim um Messias também, mas um Messias diferente, um Messias talvez vindo de uma família nobre, talvez um Messias que chegasse ali com um exército inteiro, com força física, um Messias talvez falando o hebraico, falando também o grego, falando também o romano, com 3 idiomas, um homem culto. Mas chega um homem simples, um carpinteiro simples, um homem de uma família simples. Eles rejeitaram. Diferente com a samaritana. A samaritana, quando que Jesus revelou: é eu.
eu que falo contigo. Aquela mulher creu, aleluia. Aquela mulher creu, ela fez diferente. Ela fez diferente da sua própria parentela, dos seus familiares, das pessoas que realmente conheceram Jesus. Ela fez totalmente diferente. E por isso que o Senhor escolheu eu e você. Escolhemos nós para ser os seus adoradores, para ser os seus verdadeiros adoradores. E Jesus vai trazer cura, como foi cantado aqui já, como foi louvado, como já foi anunciado aqui. Olha o milagre que está acontecendo. Aleluia. Jesus vai sarar. Aleluia. Jesus vai sarar a sua parentela também. Vai sarar a tua terra. Vai trazer cura aonde não tem mais cura, aonde não tem mais jeito. Jesus vai tocar nesta ferida, mas vai tocar com amor, vai tocar para curar. Não é igual o mundo toca, é para abrir mais a brecha, mas vai tocar com o toque do Espírito Santo para te curar. Aleluia. Para você não ter mais vergonha, para você não andar de cabeça baixa por aí, se escondendo, mas Jesus vai tomar esse problema na mão dele e vai resolver para você. Vai resolver essa mazela que te atormenta, essa dívida que tira o seu sono, essa enfermidade que também tira o sono, que o médico já não tem mais remédio para te oferecer, não tem mais jeito, já foi feito tudo que a medicina pôde ter feito, mas continua a mesma situação. Mas Jesus vai curar, Jesus vai trazer a cura, vai trazer o remédio certo, e você vai saber que é Ele que fala contigo, é Ele que tomou você pela mão nesta manhã, Ele que tomou o teu problema. Um dia um rapazinho chegou para um pastor, já um pastor já bem de idade, um rapazinho novo, convertido, e começou a falar para aquele pastor: pastor, eu estou com um problema tão grande, eu estou passando por um problema tão grande. E o pastor falou assim: meu filho, como eu fico feliz pelo teu testemunho, como eu fico feliz de você estar passando por este problema. O menino regalou o olho e falou: mas como assim? Eu estou passando por essa situação e o senhor fica feliz? Mas porque você está passando, meu filho, você já está passando. Se eu ficaria triste se você tivesse agarrado nisso ainda, mas você está passando, é passageiro, aleluia. É uma coisa que você não vai ficar nisso. A tempestade, ela não vai durar a noite inteira, aleluia. E o pastor falou assim: não, nós vamos só agradecer a Deus agora, porque você já passou, você já não está mais nessa situação, aleluia. Jesus faz diferente, irmão. Lembra quando os reis magos vieram lá em Mateus 2? Narra essa história quando os reis magos vieram sobre a guia de uma estrela que soube do nascimento do Senhor Jesus. Eles vieram das suas terras, mas primeiro eles passaram por Herodes. Por quê? Porque é um jeito, é uma maneira diplomática, como um chefe de Estado, uma pessoa importante, ela vai em outro país, ela tem que passar por essas autoridades. E Jesus fez diferente. Jesus poderia, se fosse um chefe de Estado, uma pessoa talvez querendo se aparecer, iria ir lá naquele chefe municipal, no prefeito. Olha, eu sou judeu, eu estou aqui, a gente vai começar a trazer a paz nessa região, entre os dois povos. Talvez ele seria bem recebido ali. Também lá na terra dos Gadarenos, mesma coisa. Mas Jesus, ele vai nas piores pessoas, aos nossos olhos. Pessoas que não tem nada a ver com a alta sociedade, mas ele vai lá nos menores e resgata aquele primeiro, irmão. Chama aqueles endemoniados que ninguém queria nem chegar perto, nem passar
perto daquele caminho. Agora o Senhor Jesus, Ele vai em direção daqueles homens, daquelas pessoas endemoniadas, para trazer cura, para trazer a liberdade novamente. Porque como está escrito lá no livro dos profetas, Ele veio para colocar o cativo em liberdade. Ele veio para libertar aquele que está preso, pôr em liberdade aquele que está sem visão. Ele veio restaurar a visão novamente. Ele veio restaurar a fala, aquele que não consegue pronunciar, Ele veio restaurar a fala novamente. Aleluia. Ele veio curar a enfermidade. O aleijado, o paralítico, Ele veio para fazer ele andar. E Jesus nos deu isso, irmão. Ele já nos deu isso de graça. É só nós tomar posse. É um direito da igreja. A cura é nossa. Jesus já pagou isso por nós lá na cruz do Calvário. É só nós tomar posse. A igreja tomar posse da cura, tomar posse do milagre, que isso já foi nos dado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos põem de pé, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Se possível, aquele hino do milagre. Amém? Aquele que foi louvado aqui. Haverá um milagre dentro de mim. Glória a Deus. Já faz quase 2 anos que eu não prego, irmão. Muito fora de forma. Eu não imaginei que eu estaria pregando mais. Mas Deus é fiel, amém? Oh, Deus bom, Pai. Tu és santo, Senhor. Nunca fique em conformidade com a sua situação, com a derrota às vezes, que o mundo proporciona, que o inimigo proporciona. Sempre nós vamos ter em mente que o Senhor Jesus está aqui, que o Espírito Santo está em ação, ainda Ele está na terra. O Espírito Santo ainda está com a igreja. Aleluia. E enquanto Ele estiver aqui, Ele vai realizar milagre. Eu olho para o Apolo e eu falo assim: Apolo, Jesus vai passar na sua terra. Não desista, irmão. Eu sei que vai chegar a hora que Jesus vai tocar nessa criança. Ele vai ser normal. Ele vai viver a vida dele normal. E outra coisa, eu creio em Deus tanto que Deus pode recuperar tempos perdidos que nós perdemos, segundos, minutos, horas que foram perdidos, noites de sono que foram perdidas. Nenhuma medicina pode trazer esse tempo de volta. Mas Jesus pode restaurar até essas noites de sono todinha que você perdeu. Durante 40 anos, não importa. É muitos anos, sim. Se for somar 40 anos, 30 anos em horas, é muita quantidade de hora. Isso para Deus é nada, irmão. Deus restaura isso tudo. Esse tempo perdido, tempo que foi perdido, tempo que foi consumido pela enfermidade, tempo que foi consumido pela ignorância. Outra hora a gente estava no mundo, torrava todo o nosso salário em coisas que não valia de nada. Deus restaura isso tudo, irmão. Isso tudo que foi perdido, Deus vai restaurar isso tudo na sua vida. Só crer, só tomar posse. O que nós precisamos fazer é tomar posse.